Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar de volta à Franca querida, né? Nesse dia de festa em que essa casa abençoada está comemorando 20 anos. Né? Quando o Felipe ligou e pediu para a gente fazer essa palestra, eu estava montando um trabalho no Carnaval, que eu sempre falo há 30 anos, na Aliança da Fraternidade, que se reúne num hotel maravilhoso, na cidade de Mendes, no Rio de Janeiro. E há 30 anos eu vou lá num domingo de Carnaval fazer uma palestra. E eu estava montando, dessa vez, um tema que era os oráculos de Francisco de Assis. Eu disse isso para o Felipe. Aí o Felipe, como falou que era um seminário, aí eu resolvi, então, aprofundar, acrescentar algo a mais do que na outra, que era um esquema de palestra, para apresentar para vocês. E como a coisa estava sendo montada, ficou em respostas ao acaso. Esse que ficou o título. Continua sendo isso, a resposta ao acaso. Mas o Newton Boechat, instituição que nos abriga e que me trouxe aqui em Franca, pela primeira vez em março de 1981, eu era novinho. Então, ele sempre dizia e nos ensinava, e muitas vezes dizia assim aqui na Franca: o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Então eu não podia, numa instituição, começar logo com essa palavra, respostas ao acaso, já que o acaso é o pseudônimo de Deus. Então está aqui, podemos dizer, o título verdadeiro da palestra. A interpretação em espírito e verdade do tema respostas ao acaso. O que significa uma resposta ao acaso? É que alguém vela por você. No finalzinho da apresentação, nós vamos ter um caso prático, bem prático, de quem é esse alguém. Muito bem. Sem mais delonga, também, como dizia o Newton Boechat, vamos começar o nosso tema. Diz o Emmanuel no prefácio do livro A Grande Síntese, que o Cristo é não só o governador da Terra, mas ele administra todos os departamentos das atividades humanas, todos, na área da ciência, filosofia, religião, no campo social, em tudo. Então, esse alguém maior que vela por nós é o Cristo. Escreve o professor Pietro Baldi sobre esse assunto. Cristo pertence a toda a humanidade. E nenhuma religião pode possuí-lo com exclusividade. Não se pode isolar num templo particular, nem num grupo humano, porque ele está no centro da biologia universal do espírito. Logo, ele pertence à evolução da humanidade. Ele é a causa da evolução planetária. É este Cristo, diz o professor Baldi, de dimensões cósmicas, superior a todas as formas e dimensões humanas, situado no centro de uma super-religião de substância, no vértice da evolução da vida no planeta, nos antípodas da nossa baixa existência terrena, sempre presente, para sanar com o seu divino esplendor a nossa cegueira e com a sua potência e bondade as misérias do nosso pobre mundo. Então, é como se ele fosse um solucionador. Ele vai sanar a nossa cegueira, ou melhor, vai nos dar luz, compreensão. E quando que ele faz isso? Sempre. Sempre presente não significa que às vezes, ou de vez em quando, ou em alguns momentos. É sempre. Não existe um instante na Terra que ele não esteja atuando. Logo, ele é a alma planetária, podemos imaginar assim, a aura planetária, a luz do mundo, a luz no sentido da gnose, a compreensão para o mundo. Continua então o professor, é este o Cristo que eu venero e amo. Então, se há algo que veneramos e amamos, que representa Deus para o nosso planeta,
é Cristo. Todo o resto não é digno, ou não merece, ou não se sustenta em termos de veneração, em termos de adoração. Por quê? Porque em tudo, em todos os tempos, em todas as regiões do mundo, em todos os países, em todas as épocas, é ele o centro biológico do espírito do desenvolvimento planetário. Então eu vou dividir essa palestra em duas partes. A primeira nós vamos mostrar, já que ele está sempre presente e sempre quer nos orientar, e a maior orientação que nós temos é através da relação nossa com o plano espiritual, e relação nossa no plano espiritual, nos tempos antigos, se chamava oráculo. É a relação com o plano espiritual, ou a relação com ele em plano maior, ou dos espíritos a serviço dele. Por isso, o que diz o Livro dos Espíritos, na sua conclusão, no item 6º, que o Espiritismo sempre esteve presente na Terra, em todas as épocas. E o Espiritismo no sentido dessa relação com o plano espiritual. Encabeçada, dirigida por ele, o Cristo. Aqui nós colocamos o oráculo mais famoso do Ocidente, que é o Templo de Delfos, na Grécia, e que nós tivemos a oportunidade de visitar agora aqui em 2012. E lá guarda todo o impacto de vibração, né, desse mundo em que se consultava ao Deus da relação com o plano espiritual, que era o Deus Apolo. E as sacerdotisas, ou as pitonisas, as médiuns, recebiam as comunicações, as orientações encabeçada, dirigida por Apolo, ou Cristo, na linguagem filosófica grega. Então, aqui lá no Templo de Delfos, vinham as orientações para todos que iam lá procurar, né? E orientações em caso de guerra, em caso de saúde, em caso de problemas políticos. Então, havia também muitas orientações para Sócrates. E que nós vamos ver como é que era essa relação de Sócrates com os oráculos. Inicialmente, vamos explicar como é que se funciona. Qual a relação do mundo espiritual com o mundo material? Quando eu quero falar oráculo, aqui vocês já entenderam, eu estou falando da mediunidade. Tá certo? Isso é mediunidade. Então, diz o Livro dos Espíritos na pergunta 86. Eles são independentes, o mundo espiritual e o material. São independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Portanto, um sobre o outro incessantemente reage. São independentes, são dois mundos, mas estão em constante relação. E um reage sobre o outro. Os espíritos tocam o telefone de lá para cá e se relacionam com a gente, e a gente pode fazer uma consulta mediúnica, uma consulta oracular. E a espiritualidade responde. Tá certo? Daí a relação constante entre eles. Continua Kardec na pergunta 459. Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos, não só no pensamento, daí discussões filosóficas, compreensões da vida, mas também nos atos, no dia a dia, nas nossas obras, nas nossas construções. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, não só a relação entre o plano material e o plano espiritual, mas é o plano espiritual que é maior que o plano espiritual, que preexiste ao plano espiritual, que é maior que o plano material, que preexiste ao plano material e que sobrevive ao plano material, como, aliás, nos falam as perguntas 85 e 86, é ele, que é maior, é mais complexo, é mais amplo, que nos dirige. Logo, nós somos um apêndice do plano espiritual. Somos um círculo dentro de um círculo muito maior. Vamos para Sócrates e como que ele via o oráculo.
Ele sempre queria que a razão funcionasse toda vez que você vai fazer uma consulta mediúnica. E ele dá um exemplo, e aqui nós vamos citar o pensamento socrático ao pé da letra. Vejamos, será melhor dar a conduzir as rédeas de um carro aquele que sabe fazer ou aquele que não sabe? Você não precisa consultar um médium, um oráculo, para saber disso, tá certo? Eu não dirijo, eu não tenho carteira, verdade. O Felipe tem carteira e dirige. Quem deveria vir do centro, lá onde nós nos encontrávamos, para cá dirigindo o carro? Felipe. Precisava perguntar quem vai dirigir esse carro, é o Jorge ou o Felipe? Não se pergunta aí. E se o espírito dissesse é o Jorge, a gente devia aceitar esse espírito? Não, Jorge não. Então são coisas que não precisam perguntar. A razão tem que funcionar. Logo, Sócrates está acabando com essa ideia de mediunidade e fofoca do além. Que o espírita gosta de fazer mais do que os outros. Porque como a gente acredita no lado de lá, a gente pode fazer fofoca de cá e de lá. Nosso círculo aumenta. Tá certo? Então, ó, a razão tem que funcionar. Em outras palavras, a mediunidade tem que ser usada a sério, não para coisa fútil e superficial. Continua Sócrates. Será melhor entregar o comando de um navio a quem tem habilitações para o pilotar ou a quem não tem? Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro agora, né? Nem perguntei se o piloto sabe dirigir o avião. Eu é que não sei. Então não precisa fazer uma pergunta. Quem vai dirigir? Então é o piloto, ele é competente, acabou. Eu nem sei o nome dele. A gente já acredita nisso porque houve toda uma lei pré-estabelecida para o colocar em habilidade. E dá para ele lá as condições de pilotar o voo. Então, seriedade nas perguntas. Para Sócrates, parecia que colocar questões dessa natureza à consideração dos deuses era agir de forma sacrílega, é abusar da espiritualidade. Logo, diz Xenofonte, ditos efeitos memoráveis de Sócrates, era necessário aprender as coisas que os deuses ou os espíritos tinham determinado que deviam ser aprendidas e procurar, através da divulgação, indagar da espiritualidade sobre os assuntos que não são claros aos homens. Então, por exemplo, a espiritualidade não deu o livro dos médios? Sim. O livro dos médios é para ser estudado? Sim. Podemos frequentar reunião mediúnica em centro espírita? A recomendação é sem estudar o livro dos médios? Não. Então você começa a estudar o livro dos médios. E é natural, já que não sabemos tudo, que em certo momento a gente tem uma dúvida. E fica, aí um colega do grupo pensa assim, você reflete e medita e tenta buscar em outra obra e tal. E aí você pergunta para o mentor do grupo, pode nos orientar? Ah, olha que diferença. Aí a orientação vem precisa, baseada no estudo. Agora o sujeito não leu o livro dos médios. Você pode meditar o livro dos médios para eu saber como eu devo agir aqui nessa reunião? Ele não precisa nem dizer, vai estudar o livro dos médios. Não, vai frequentar palestra, para aprender na palestra e depois fazer isso. É lógico. Então, uma outra coisa que nós temos que colocar é que a pergunta é fundamental. Qual é o teu propósito? Toda vez que você quer se dirigir à espiritualidade, qual o propósito? Qual a intenção? Você quer fazer determinada pergunta? Por quê? Qual o objetivo dela? É um objetivo pequeno ou um objetivo grande? É um objetivo de evolução, de crescimento ou para interesses mesquinhos? E outra, se a oração, dizia o Newton Boechat, e nós sempre vamos, quando possível, utilizar dele aqui, é um meio de encontrarmos Deus sem precisar desencarnar, é um meio de entrarmos em contato com a espiritualidade sem precisar desencarnar, comece tudo com a oração, pedindo sempre a ajuda do alto. Primeiro, então, qual o teu propósito? Segundo, ore, pede a ajuda do alto, te prepare. Então, vem lá, a pergunta correta, e quase sempre a coisa mais difícil é a pergunta, e a gente sempre fala o que é mais genial, as respostas dos Espíritos, no livro dos Espíritos, ou as perguntas de Allan Kardec, elas se completam numa harmonia perfeita.
Então, qual é a pergunta correta? Segundo, qual a atitude espiritual correta? Em preparo, como da oração, da meditação, do estudo, do equilíbrio, do controle emocional. É o que Jesus disse para os jovens, Tiago e João, dois dos seus 12 discípulos, né? Não sabeis o que pedis. O que os dois foram pedir? E em Mateus, ali eu estou citando Marcos, e em Mateus eles foram com a mãe, a Salomé, que foi pedir também. Ah, Senhor, quando tu implantares o teu reino de glória, queremos que Tiago e João, cada um sente na posição, um à direita ou à esquerda, que era a posição de destaque. Na corte oriental, sentava ao lado do monarca, à direita ou à esquerda, quem tinha a posição de autoridade. Eles queriam autoridade, queriam ser mais do que os outros. Onde está a humildade? E Jesus fala isso. Não sabeis o que pedis. Além do mais, vocês podem tomar a taça amarga que eu irei tomar? E eles falaram, podemos? E realmente tomaram. O primeiro mártir do cristianismo foi Tiago. Está em Atos capítulo 12, versículo 2. E João foi mártir também, quando foi para a banheira de óleo quente, como nos fala Tertuliano, ou como nos fala São Jerônimo, dizendo que ele foi exilado na ilha de Patmos. Logo, eles foram mártires. Podiam tomar o cálice amargoso? Podiam. Mas de Jesus, mas tem algo que eu não posso conceder. Olha, é interessante, Jesus é a única vez em todas as escrituras que ele diz que ele não pode fazer algo. É alimentar interesse particular, mesquinho de cada um. Isso eu não faço, eu não posso conceder. E dizer quem deve sentar à direita ou à esquerda, que é um processo de evolução, é o Pai que prepara. Logo, é fruto da evolução. É preparado por Deus, é preparado pela lei da evolução, do mérito. Então, mas só que o meu amigo Newton Boechat, o Felipe, sempre me contava essa anedota. Que ele dizia a anedota, mas que eu nunca fui pesquisar. Eu só fui pesquisar essa semana para saber se a anedota era verdadeira. Diz que tinha um boêmio, né? Um farrista. E que esse farrista ficou assim, eu estou cansado de fazer farra, né? De ficar nesse mundo de bebedeira e tal, de noitadas. E quero mudar a minha vida. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir ao acaso, só que alguém vela por você, não é isso? Vou abrir ao acaso a Bíblia para mudar de vida. E quando ele abriu o acaso, deu nisso. Primeira consulta que ele fez, livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Ele abriu assim o livro, pá, botou o dedo aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Está lá. E o conselheiro Aitofel pegou o burro, chegou em casa, arrumou as suas coisas, entrou na forca e se matou. Logo o burro estava virando a cabeça contra a forca, só ele que era o tolo ali, né? Tanto que eles fazem uma jogada com o conselheiro Aitofel em 967 a.C., ele se dizia conselheiro do rei Davi e se matou. Olha, e aí você abre a Bíblia e para lá o dedo. E vai para casa, arrume as suas coisas, desça do seu animal e se enforque. Aí o bebum não gostou disso. Falou, esse negócio que me enforcar nada. Já sei o que eu vou fazer. Isso é Antigo Testamento? E Antigo Testamento não teve Jesus, não tem amor. Eu já vou para o Novo Testamento. E fez a mesma coisa. Uma segunda consulta. Abriu o livro e colocou o dedo. Lucas capítulo 10, versículo 37. Aí ele fala, agora é Jesus, né? E vem a frase, vai e faça o mesmo. E o Newton, o Felipe, o Newton contava isso, ele contou isso para você? Aí ele contava e ria, né? Vai e faça o mesmo.
mas faço mesmo. Ele, não, então não quero nada saber mais disso, eu vou voltar para a boemia. Aliás, foi muito bom ele ter voltado para a boemia, já que ele não teve, do que ter feito a loucura lá do Aitofel, né? Mas vai e faz o mesmo. Mas ele não teve a visão de conjunto, porque vai e faço o mesmo é a parábola do samaritano. Jesus estava contando que havia uma pessoa muito doente, sofrida, sem esperança, caída na estrada, foi assaltada, espancada, ferida, e um samaritano chegou e cuidou dela. E de Jesus, vai e faça o mesmo. E era o caso dele. Ele, aquele conselheiro, estava desesperado, estava em desequilíbrio, estava sem solução. Ele foi apoiar o filho de Davi, que perdeu a batalha. Logo ele notou que ele estava contra Davi, que era o vitorioso. Ele viu que ele não tinha solução, que ele estava desacreditado. Resolveu se enforcar. Quando a ideia era confiar, alguém vela por você. Você está ferido, está sem solução, está caído na estrada. Um bom samaritano vai chegar. Sempre alguém vela por nós. O Cristo disse, não vos deixarei órfãos nunca. Estarei sempre presente. Isso ele não sabia. Quando a gente não tem esse mínimo de visão, a consulta oracular é perigosa. Principalmente, por isso, espiritamai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Temos que estar alicerçado na instrução, mas muito mais, e em primeiro, no amor, no bom propósito, olha lá, pergunta correta, atitude espiritual. Para quê? Para atrair boas coisas, bons espíritos e, mais ainda, ter toda uma defesa magnética, para você poder receber da espiritualidade aquilo que melhor sirva para a sua orientação. Bom, mas aqui eu trouxe para vocês, até eu escrevi um livro sobre isso, A Avançada Metafísica do I Ching, uma ciência altamente evolutiva, que é um livro que eu escrevi sobre o I Ching. O I Ching é o primeiro oráculo da humanidade, logo é da China, o I Ching. Mas olha que coisa interessante, não só ele é o primeiro oráculo da humanidade, mas é o primeiro livro da humanidade. Ele foi encontrado nas escavações nos templos, porque quando houve perseguições e esse livro ia ser incendiado, então ele foi encontrado enterrado nos templos na China, e depois ele passou a ser a grande orientação de tudo na China, no campo da filosofia, da religião, da ciência, da medicina. Xi quer dizer clássico. I quer dizer mutação, é o clássico da mutação. Ele é um livro tão antigo, mas tão antigo, que naquela época não existia letra. Logo, um livro de figurinhas. São 64 figurinhas. Que falam das coisas da vida, sobre a lavoura, sobre a chuva, sobre os períodos, as estações do ano, etc. E em cima dessas figuras, e em cima das respostas, você tem uma explicação para a vida. Agora, que coisa interessante, vocês estão vendo umas varetinhas igual de churrasco, ali, né? As varetinhas de bambu, ou de caule de miofólio, como eles usam lá na China, e que é algo muito surpreendente. Olha, são 50 varetinhas, mas todo mundo pensa que jogo de varetas do Xing é jogar aquela vareta, aquele brincadeira que a gente tinha na infância, e que tem que apertar a varetinha e não pode bulir na outra. Não tem nada a ver. São 50 varetinhas. E a ideia é a seguinte, tira uma vareta, ela não vai participar da pergunta oracular. Aquela vareta é o tal. O tal quer dizer o caminho, o sentido, Deus. Ela não participa e ela fica separada. Como se estivesse dizendo assim, independente de qualquer resposta que você vai buscar, independente de qualquer coisa, quem dá sentido para a vida, quem sustenta a vida, quem cuida de tudo é Deus. Pergunta primeira do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas, suprema inteligência. É ele, destaca. E é muito interessante que na China, o tal, ou Deus, é a viga mestra. Quando você constrói uma casa, você tem que ter as vigas. Sem a viga, tudo desaba. Então, naquelas casas, como antigamente, que era um telhado, a viga mestra, ela é a sustentação do telhado.
Assim, qual é a sustentação da tua vida, do teu pensamento, do teto da tua vida? A sustentação é Deus. Qualquer coisa que você vai buscar, Deus. Qualquer resposta que você vai receber, Deus. Lindíssimo, né? Sobram 49 varetas. Como é que se faz? Você pensa numa pergunta. A pergunta que eu quero é saber qual o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Como eu posso fazer para aproveitar da melhor forma esse encontro? Uma boa pergunta. Uma pergunta positiva. E aí, é só isso. Colocam as varetas em cima da mesa, as 49 juntas, coloca na mesa, pensa na pergunta e divide. Vai um grupo para cá e um grupo para lá. E aí você começa uma contagem. Mas é uma contagem que você tem que fazer com tanta atenção, mas com tanta atenção, para não errar, não é difícil. É simples. Mas tem que ficar tão atento para ir montar a figurinha, que vão montar linhas yin e yang, linhas positivas e negativas, e vai construir uma das 64 figurinhas. Você tem que ficar tão atento, que a oração é a meditação. Se chama concentração. Você sai do mundo agitado e chega na concentração. Por isso que no meio espírita a gente faz isso. A gente vem agitado da rua, cada um vem pensando numa coisa, aí se pega um daqueles livrinhos do Emmanuel, abre, e aí começa uma leitura. Aí o que acontece? A nossa mente começa a serenar, tranquilizar, a gente começa a largar aquela agitação do lado de fora e entra para o lado de cá. Isso se chama sair da dispersão, entrar na concentração, que quer dizer com o centro. Concentração é com o centro. Ficar centrado outra vez. Ou ficar no eu verdadeiro, ficar no espírito. E aí você pode ter a contemplação, a visão, a compreensão, a gnose. Então demora tanto para você fazer o cálculo e chegar na resposta que a mente acerenou. Aí quando você encontra a resposta, a mente já está mais equilibrada, fica mais fácil para entender. Mas convenhamos que a complicação é grave, porque são 64 figurinhas. Já no ano 1100 a.C., o rei foi preso, ele aproveitou a cadeia, ele era um rei que se posicionava contra a ditadura que estava tendo na China, e ele resolve na cadeia favorecer o povo. E ele fala assim, mas o povo já não consegue mais entender o significado das 64 figurinhas. Vou aproveitar que eu estou aqui retirado, na meditação, na cadeia, e vou escrever um texto para cada figurinha. Muito bem. Como cada figurinha lá é um hexagrama, cada figurinha tem 6 risquinhos, ou 6 linhas, o filho dele, o Duque Shou, ou melhor, o Duque da dinastia Shou, resolve escrever para cada linha um pensamento. Então nós temos 64 pensamentos da figura como um todo, escrita pelo rei Wen. E pelo seu filho, 384 textos. Olha como a coisa está ficando mais complexa. Mas quando chegou, isso estamos no ano 1000, mais ou menos, 1100, 1000, os dois escreveram. Quando chega no ano 500, antes de Cristo, vem Confúcio. E Confúcio era educador, era ministro, era político, era homem importante, era figura direta ligada ao rei. Ele tinha no I Ching um clássico. E tudo que ele fazia em termos de educação, tudo que ele fazia em termos de política e na administração do reino, ele fazia consultando o I Ching. Mas ele notou que aquelas 64 figurinhas, com os 64 textos, mais os outros textos das linhas, os 384, já na época dele não eram entendidos. Então ele resolve escrever 10 asas, ou melhor, asas, voar. Melhor, 10 livros para poder explicar isso. Olha como é que está ficando complexo o I Ching, super complexo. E o que nós temos, então, que esse primeiro oráculo da humanidade, e o primeiro livro da humanidade é um livro de consulta mediúnica. E olha o que fala o nosso querido Emmanuel, daí o título do meu livro,
a metafísica do I Ching uma ciência altamente evolutiva. Eu tiro isso do Emmanuel. Diz ele, o Forri, que inventou, ou melhor, que trouxe para a gente as 64 figurinhas sem texto, que é o I Ching, diz o Emmanuel, a história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, ou melhor, hexagrama. Trigrama duplo, hexagrama. Ou 6 linhas, que passaram do pretérito remotíssimo para os estudos da posteridade. Estudo da posteridade, é muito interessante, que a partir da década de 40 do século passado, Jung, Carl Gustavo Jung, um dos grandes nomes e um dos maiores nomes, junto com Freud, da psicologia, vai criar a sua teoria da sincronicidade, baseada no I Ching, no estudo do I Ching. Ou melhor, como é que pode eu pensar em alguma coisa físico e na hora que eu vou para o I Ching mexendo com vareta, algo físico, eu tenho a resposta que eu queria? Qual é a relação entre o físico e o psíquico? Como o psíquico, o espírito, a mente influencia na matéria? Como eu abro um livro, um minuto de sabedoria, e diante do meu problema, aquilo que está lá no livro, a gente costuma dizer, era o que eu estava querendo ouvir, o que eu precisava ouvir. A teoria da sincronicidade. Por que eu sonho com uma pessoa, psíquico, e encontro essa pessoa? Qual é a relação entre o psíquico, o espírito e a matéria? Isso fica para uma outra palestra mais na frente. Tá bem? O Yin-Yang é sempre uma ideia de relação de opostos. A vida funciona assim, masculino e feminino, alto, baixo, evoluído e involuído, terra e céu, plano material, plano espiritual. A vida funciona assim. Tá certo? E aí eu remeto vocês, e teve palestra isso ano passado aqui sobre isso, na grande síntese, feito pelo nosso amigo Gilson. Tá bem? Leia a grande síntese do balde que responde. Continua Emmanuel. O I Ching, seus símbolos, o hexagrama, os hexagramas representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Foi quando eu li isso, o Emmanuel falou assim, impossível? É verdade? E aí eu comecei a estudar o I Ching, estudei bastante ao ponto de escrever um livro sobre o assunto. Tudo bem? Mas o que eu queria trazer, chamar a atenção de vocês, é que o Cristo que enviou Forri à Terra, porque ele que dirige todos os departamentos humanos, veja, está sempre preocupado em nos orientar. E o primeiro livro da humanidade já é para nos orientar e mostrar a relação entre o plano físico e o plano espiritual. Como diz o Emmanuel, com respostas maravilhosas, de grande pureza e de avançada metafísica. Mas uma outra civilização tão antiga quanto a chinesa é a civilização africana. E a civilização africana tem o mesmo método, que é a consulta de búzios. Conchinhas que ora caem numa posição, ora caem em outra. Só que não tem texto. E quando tem texto por aí de livros sobre búzios, é caô. Caô no bom sentido, não Xangô. É mentira. Ou em outras palavras, por quê? Porque os segredos ainda, ou melhor, os ensinamentos ainda dos búzios ainda se encontram restritos a determinadas comunidades e a determinadas pessoas que têm a capacidade, que receberam por tradição e por sensibilidade espiritual, a capacidade de compreender. Mas a ideia é a mesma coisa. Caiu uma constelação de conchinhas, para um lado e para o outro. E segundo a arrumação, ou melhor, segundo a figura, há um determinado significado. Quem sabe ler, sabe o significado. Mas a civilização indo-europeia, e quem quiser conhecer essas civilizações, poderá ler o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. A civilização indo-europeia tem as runas, que são pedrinhas. Cada pedrinha tem um símbolo desse. Cada símbolo tem um significado. Pegava as pedrinhas, colocava no saquinho, sacudia, pensava-se numa pergunta e jogava lá.
a pedrinha. Segundo aquela pedrinha, a resposta que você quer. Qual a relação entre o físico e o psíquico? Repare que para qualquer civilização que eu estou indo, eu estou encontrando um método de consulta mediúnica. Esse Cristo que quer nos orientar e quer nos explicar tudo, nos deixar em luz. A numerologia, a mesma coisa. Diz o Emmanuel no livro Consolador: os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural. Está lá, possui. Só que tem que se saber sobre a numerologia e estudar profundamente sobre o assunto. Copiamos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não são criados para os números. E então, o que nós temos aqui, quem quiser aprofundar sobre numerologia, tem o livro do Francisco Valdomiro Lores, A Tradição Esotérica do Grande Ocidente. E quem quiser saber quem foi Lores, poderá ler o livro do Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, que foi um dos maiores gênios que o Espiritismo conheceu. Simplesmente sabia 140 idiomas, entre línguas vivas e mortas. E quando ele desencarnou, o Vaticano abriu 2 horas de consulta, ou melhor, de entrevista com ele, num programa já devidamente gravado, dado o respeito que se tinha pelo Lores. Então ele escreveu um livro sobre isso. Mas a numerologia está aí. Mas estudar a numerologia, desde a época de Pitágoras, ao ponto de Pitágoras dizer que o universo é um número e matematicamente organizado, uma verdadeira música, uma verdadeira sinfonia em harmonia. Conhecer os números que veio apresentados por Sócrates, por Pitágoras, que bebeu nas fontes do Egito e na Índia, demanda muito e muito estudo. E aqui nós estamos na busca. Esse é o meu objetivo e nós vamos concluir no final do nosso seminário. Qual o oráculo mais simples que existe? Aquele que não tem erro, que está à sua disposição. Mas aguarde, tá bem? Mas está aí, a numerologia. Mas também tem as cartas, aí nós temos tem as cartas feitas pelas ciganas, tem o tarô que veio do Egito, que tem um composto de numerologia, de formas e de cores. Logo, também está ligado também à cromoterapia. Então, fazer um estudo, principalmente dos 24 arcanos, que é a mesma coisa. Você quer saber determinada coisa, é psíquica, e vem uma carta e aquela carta vem. Mas como é que aquela pessoa sabe disso? Como descobriu isso? Saber ler é complicado, mas há algo mais complicado ainda. Olha como nos fala o nosso querido Emmanuel. A cartomancia e o espiritismo evangélico. Que diremos da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos. É fenômeno psíquico, é mediunidade, mas não no espiritismo evangélico. Por causa, sempre quando se vai buscar a cartomante ou a cartomancia, se vai para situações mais fúteis. E já sabendo em que as pessoas estão buscando interesses corriqueiros, interesses materiais, quase sempre também o especialista no assunto não é especialista, é falso, não é sincero. E muita gente tem sido enganada. E olha o que continua Emmanuel. Nas sugestões nem sempre sinceras dos que devassam o mundo invisível. É verdade? É verdade. Mas como que eu vou saber se é sincero? Qual é a minha intenção? Uma intenção séria de estudar? Eu mergulho no tarô para buscar as verdades de Hermes Trismegisto, que foi o idealizador da síntese do pensamento esotérico egípcio, em que demanda tantos estudos, diz que Emmanuel, ele é o enviado da sabedoria 3 vezes grande, daí Trismegisto. Demanda estudo. E quase sempre as pessoas querem o mais fácil. Até paga e fica sentadinho lá no ar-condicionado. E me dê a resposta fácil. Ora, repare, convenhamos, as coisas não vêm fácil assim. Eu sempre fico pensando naquela coisa tão simples do despacho. O sujeito quer uma coisa, quase sempre uma mulher, ela fala assim, ei, vai lá na cartomante, eu quero ver se eu arrumo um marido rico. Aí ela vai lá para arrumar um marido rico. Aí a pessoa fala, você tem que fazer com despacho. Um frango custa R$300.
No supermercado é um pouquinho menos, né? Mas tá caro também. No supermercado hoje em dia tá caro. Mas aí o cara paga um frango, uma farofa, uma cachaça, um charuto, já aceso para não dar trabalho, a garrafa já aberta para o fluido sair, com facilidade. E aí eu vou conseguir um marido rico. Até eu quero um marido desse, ué. Com um preço assim tão barato, tu conseguir um marido rico. Vê se não é mentira, se é algo sincero. Raciocina. É que nem outro que comprou na época era um videocassete. Na época, videocassete era importante. Comprou um videocassete por R$10. E ele ficou tão emocionado porque se deu bem e resolveu no ônibus, já bem distante, abrir o videocassete para dar uma olhadinha no cheiro novo do videocassete. E era só pedra lá dentro. Mas é lógico, videocassete por R$10. Tem alguém mais esperto do que você. Ou você pensa que a espiritualidade está a teu serviço? Onde está o propósito, a oração, a meditação? A astrologia é uma outra conhecidíssima da humanidade. Diz o nosso Emmanuel, e aqui eu trouxe o livro A Sorte Revelada pelo Horóscopo Cabalístico, também do Lores. Mas repare o que diz o nosso Emmanuel. Pergunta 140 do livro O Consolador. Os astros influenciam igualmente na vida do homem. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. Ah lá, tem a razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, na sua formação orgânica e no seu nascimento na Terra. Influencia e pronto. Agora, vai estudar e aprender a montar um mapa astrológico e se dedicar seriamente ao assunto. O que demanda em termos de pesquisa e de esforço. E você quer comprar no jornal a R$3,50, que é o preço que hoje eu paguei na Folha de São Paulo, lá em Campinas, não é isso? Você vai fazer uma viagem hoje. Uau, acertei! Eu sairia de Campinas para Ribeirão Preto. Tudo bem. Não pode ser assim. Mas continua o professor Petrubaldi falando de astrologia e essa relação vibratória entre os planetas e a humanidade. A ciência da radiestesia. A hora, o dia, o mês, o ano, as constelações, diz-nos a astrologia, influi no destino de um homem. E seria absurdo negá-lo a priori, por simplismo e ignorância materialista. Igual o Emmanuel. A radiestesia, ciência das vibrações, logo a relação entre os planetas e a nossa constituição biológica e psíquica. A radiestesia, ciência das vibrações, que todas as coisas, inclusive o homem, transmitem e recebem, está apenas nascendo. Temos muito que estudar ainda sobre esse assunto. Estamos engateando. Mas para quem sabe ler, olha o que o professor Petrubaldi fez. Ele fez o mapa astral de 1964. O mapa astral do ano da Revolução daqui no Brasil. Revolução Militar no Brasil. Não é isso? E olha o que o professor explica no livro A Descida dos Ideais. Os astrólogos estavam observando uma conjunção entre dois planetas, Uranus e Plutão. E eles têm as suas vibrações. Estavam e faziam uma influência no tipo revolucionário e também destruidor das velhas formas. Esse era o campo. Plutão tem uma influência demolidora do passado, diz o professor. E o Urano, uma influência explosiva, um dinamismo criador do novo. Olha que cenário. E também tinha uma influência menor do planeta Saturno, com a sua passagem entre duas eras, função de rendição de contas, época de pagar conta, época de resolver karma. O planeta, o Brasil tinha de resgatar também muito karma, de absurdos que vinham arrastando, não só da escravidão, mas do mau uso feito desde a implantação da República no Brasil. Que raras vezes na nossa história teve uma atitude republicana.
Então, era a liquidação do balanço do passado, fechamento de conta. Há, portanto, 3 elementos em jogo, diz o professor Ubaldi. Uma parte negativa de resistência, devido à influência do antissistema, a violência, a truculência da ditadura. Uma parte positiva, expressa por um dinamismo psique-espiritual, a construção da arte, as belas músicas, os grandes teatros, os grandes livros que se escreveram, as grandes reflexões filosóficas, religiosas desse período, que vai desembocar no mais extraordinário fenômeno espiritual público no Brasil, que foi o Pinga-Fogo, até em plena ditadura, 1970, combatido pela igreja, mas defendido inclusive pela Marinha, pelas forças militares, respeitando o direito do Chico Xavier a se posicionar, e, até hoje, é o programa de maior audiência, guardando as devidas proporções, da televisão brasileira. Uma atitude positiva expressa por um dinamismo psíquico-espiritual. Toda a obra do professor Pietro Ubaldi, escrita na década de 60 e em 72, botando um ponto final no livro Cristo. Nesse período. Uma parte positiva expressa por um dinamismo psíquico-espiritual. E o trabalho de muitos bons homens da Igreja Católica no combate às perseguições religiosas. Entre muitos, Dom Helder Câmara, o Evaristo Armes e outros que tanto ajudaram aí nas dores do país. E por último, uma parte representada pelo esforço que o homem tem de fazer para realizar um salto para frente. Dar um salto e começarmos a construir as bases para a nova civilização do Espírito, que é essa época que nós estamos vivendo agora. Mas que nos lembra Emmanuel e Ney Lúcio, através da psicografia do Chico, que é complicadíssimo, porque temos que começar a construir as bases democráticas. E bases democráticas o poder emana do povo e por ele será exercido, e a gente tem que estar preparado. E a gente estar preparado é complicado, porque não somos tão adiantados assim. Vai ficar bonitinho, né? Ou melhor, não somos adiantados. E as coisas não funcionam nem sempre bem. Estamos ainda tateando nesse processo de democracia. Mas já nos lembrou um pensador, algo maravilhoso. A pior forma de governo que existe é a democracia, tirando as outras. E diz o Emmanuel que é o destino da nossa pátria. Eu estava marcando com o Felipe para a gente voltar aqui ano que vem e trazer essa palestra sobre defesa magnética, onde vocês vão ver isso em detalhes, mas diz o nosso Emmanuel que o destino da nossa pátria, aquilo que a gente tem que construir, está alicerçado em democracia. Porque ninguém pode construir um coração do mundo, uma pátria do evangelho sem fraternidade. E fraternidade significa respeitar o direito do outro. Isso é democracia. Não pode haver democracia ou fraternidade no vai fazer isso, senão eu te pego. Isso não é democracia, logo não é fraternidade. Então também nós temos as linhas de mãos. Eu botei mais um livro do Francisco Valdomiro Lores, Elementos da Quiromancia. Allan Kardec, ele procurou a senhora Cardone 2 vezes. Em 1957, ela disse que ele ia ter uma tiara espiritual. E em 1966, ele encontra ela outra vez. E ele fala, tá vendo? Antes ele tinha dito, como eu vou ter uma tiara, eu vou ser papa, ela você vai ver o que você será. E em 1866 já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, já vinha toda uma repercussão do Livro dos Espíritos, e ele viu que ele estava no comando, ou melhor, na direção, era a parte externa visível, materializada, da nova civilização que estava sendo construída, da terceira revelação, do Consolador prometido. E eu trouxe aqui todas as fontes de revelação do Emmanuel no livro Obras Póstumas. Mas ele fala sobre essa moça, essa senhora, que lia nas linhas das mãos. E ele explica o que é. Olha lá. Essa senhora, diz ele na Revista Espírita, de junho de 67, ela tem fé nos sinais da mão, examinando-a quando a interrogam. Como vê certo, é evidente que muitas das coisas que diz não tem nenhuma relação fisiológica com a mão.
Porque ela falou de toda a saúde do Allan Kardec. Como? Isso está na mão? É que ela via muito mais do que nas linhas. E ele continua explicando. Estamos persuadidos de que a linha é simplesmente um meio de se pôr em relação e desenvolver sua vista, ou a vista psíquica, a vista mediúnica, a dupla vista, fixando-a num ponto determinado. Então, ela vai olhando para as linhas, essas linhas excitam ela, a sua dupla vista, e ela vê muito mais. Por exemplo, falando de toda a saúde do codificador. Como ele nos fala aqui nessa passagem. A mão faz o papel de um espelho mágico. Mais para frente nós vamos estudar isso em Kardec. Ou psíquico. Ela aí vê como outros veem num vaso, numa garrafa, num outro objeto, nas cartas, no mapa astral, e etc. Nas varetas lá, na figurinha do Xing, e etc. Mas aqui há algo mais complicado. Alguém vê na borra do café. E é complicadíssimo isso. E sabe aonde que eu aprendi? Ou pelo menos eu tive uma experiência da borra do café? Saindo daqui de Franca, Felipe. Foi no primeiro congresso de Petrobaldi, nós estávamos aqui, e vêm vários convidados, né? Vários visitantes para o nosso congresso. E nós fomos para Ribeirão Preto pegar o voo. E quando estávamos lá em Ribeirão Preto, o voo atrasou. Não vai acontecer isso amanhã, tá? Vai chegar no horário. Mas naquela hora atrasou que tinha um aprendizado. E que coisa interessante. Ali eu tomando um cafezinho para passar o tempo, e eu já estava devolvendo a xícara lá para a moça para agradecer. Espírita devolve xícara. Então eu estava devolvendo a xícara da mocinha lá do balcão para agradecer. E ela, essa amiga da cidade de Teresópolis, não devolve não, deixa eu ler para você o que a sorte fala na borra do café. E ela pegou a xícara assim mesmo, virou e foi vendo pelas figurinhas e contando as coisas. A primeira coisa que ela contou, falou assim, você está prestes a fazer uma viagem. Que nem dessa vez. Eu realmente peguei o avião e o Ribeirão foi para o Rio. E vocês estão rindo? Ou por que não é verdade? E não está na borra do café? Ou ela sabe ler, ou não é sincera? Por quê? Veio para um congresso de Ubaldi, a gente tem que respeitar. Mas daí é necessário ter o quê? Estudar, estudar, estudar. E para vocês terem uma ideia, eu fui buscar no glossário das artes divinatórias os tipos que existem. Não dava para botar. São infinitos os tipos. Eu só peguei do A e terminei com X, pegando só alguns. Muito menos do que 1%. Cada coisa, um desses é uma arte de leitura aí. Tá bem? Aliás, é o que nos lembra Allan Kardec. Os objetos e a visão espiritual. O que diz o codificador? A natureza, a forma, a substância dos objetos são coisas indiferentes. Se você vai ler nas varetinhas do Xing, na cartomancia, na palma da mão, é indiferente. O que vale é saber interpretar. E ele diz assim, por isso, os dotados de visão espiritual veem na borra do café. Ah, então quem tem visão espiritual e com essa pode ver mesmo, segundo o codificador, olha lá. Ó. Na clara do ovo. Hoje eu não vi nada quando eu fiz um ovinho de manhã antes para vir para cá, Felipe. Assim, uma coisa leve. Na palma da mão, olha lá, na Dona Carbone, que lia para Allan Kardec, na Senhora de Paris. Nas cartas, olha o codificador falando, é possível. No copo d'água. Já já nós vamos explicar mais um pouquinho sobre isso que Allan Kardec fala. Esses objetos e suas combinações não têm qualquer significado. São apenas um meio de fixar a atenção, um pretexto, um suporte para o salto mediúnico. Visão espiritual ao sexto sentido. É esse o segredo. Se você tem visão espiritual, tem um sexto sentido, que no budismo não são 5, é um sexto. O sexto é intuição. É o intimesmo, diz o Livro dos Médios. É a faculdade mediúnica mais evoluída, aquela que está em ti mesmo, que é fruto da sensibilidade mediúnica, da sensibilidade espiritual, fruto da evolução, como nos diz o professor Petrobaldi no livro As Noures. Aí nós temos o seguinte,
Diz o codificador na Revista Espírita de outubro de 1864. Um exame atento dos fatos acima demonstra completa analogia entre esta faculdade e o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo desperto. É que é descrito, está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, capítulo 8. E na Emancipação da Alma, no Livro dos Médiuns, capítulo 14. É só estudar e aprofundar depois na simbologia de cada um dos oráculos. Isso é algo muito antigo e bíblico. Porque nós temos algo aqui muito interessante lá. Judas veio a falecer, toma outro lugar de Judas, dizem as Escrituras, porque como 12 são hora do dia, 12 são os apóstolos, e Judas se despediu por hora da atividade apostolar pelo suicídio. E Pedro reuniu os companheiros da Casa do Caminho, eram 120 nomes, ou melhor, pessoas conhecidas, daí nome, 120 nomes, pessoas frequentadoras da casa, e ele disse qual desses 120, qual deles será escolhido para entrar no lugar ocupar o lugar de Judas. E aí 2 nomes foram escolhidos, dos 120, José e Matias. Matias, que é o Zaqueu, que quando foi batizado trocou de nome, que é o Bezerra de Menezes. Leia o meu livro, 13º Apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, tudo lá devidamente explicado, inclusive esse caso em detalhes. E ali tinham os 2 companheiros, e Pedro tinha de escolher. E ele falou assim, mas como não foi o Cristo quem escolheu os apóstolos, não foi ele, cabe o Cristo escolher. E como que ele vai escolher? Através de uma consulta oracular. O Urim Tumim, o sacerdote judaico, ou judeu, ele tinha no seu peitoral pedrinhas, o nome das tribos. Ou pedrinhas assim. Urim é maldição, ou não. Tumim é perfeito, ótimo, bacana. Ok, sim, tudo bem? E aí ele fez isso, pegou as 2 pedrinhas, que ficavam numa sacolinha, bem parecido com as runas, como está no livro Os Provérbios, capítulo 16, versículo 33, nas Escrituras, e da sacolinha, que ele botou no peitoral, e ele pegou uma pedrinha para José, outra pedrinha para Matias. E Jesus escolheu Matias. E foi Jesus quem escolheu? É Pedro quem fala. E orando, sempre começa com oração. Olha lá. Não pode haver olac sem oração. Não pode haver reunião mediúnica sem oração. A oração é a abertura. Eu quero contar algo de oração muito importante em reunião mediúnica. É da senhora Amélie Boudet, a esposa do Allan Kardec. Quando Kardec desencarnou, ela ficou frequentando a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita e fazendo lá as reuniões de consulta com os espíritos. E viu alguns muito nervosos, rasgavam o papel na hora da psicografia, etc. Madame, diferente do Kardec, que queria raciocinar e chamar o espírito à razão, Madame fazia assim. Observe que a técnica de Madame Boudet, ou da querida Gabi, como ele chamava, Kardec, era 10. O espírito gritava, só um minutinho, por favor, que nós vamos fazer uma oração agora. Aí o espírito parava e fazia a oração. Senhor, nos ampare, ampare ele, etc. Aí, muito bem, podemos continuar. Aí o espírito gritava outra vez, só mais um minutinho, que nós vamos fazer outra oração. Aí era tanta oração que o espírito falava, calma, chega, tá bom, e aceitava, ficava do bem. É isso, gente. Quando você não tem técnica, qualquer coisa é oração. Você começa o dia, diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, com oração. Uma reflexão diária depois da oração. Oração é tudo. Não começamos nenhuma atividade espírita sem oração. Vai dar sopa, ora. Vai fazer a sopa, ora. Vai montar a palestra, ora. Vai fazer a palestra, ora. Vai dar passe, ora. Tudo bem? Eu vejo o Marcos Valeiro. Fui eu que comecei a palestra? Foi o Marcos. Ele pegou, fez a oração, convocando toda a espiritualidade para o serviço que ia ser feito, para o nosso esclarecimento. Foi assim que ele fez.
E digo mais, tem muita gente que fala assim, o seu Felipe vai me chamar para oração e eu tenho vergonha, porque eu posso chegar lá e falar uma coisa errada, uma bobagem, né? As pessoas falam assim, vou dizer para vocês o que o Ney Lúcio contou. Não se preocupem, porque 90% do que a gente fala é a espiritualidade. Logo, se você pagar mico, são eles. Não te preocupe, vai fazer oração, deixa que eles cuidem, tá bom? Você sabia? 90% da sua oração, no mínimo, foram eles que fizeram. No seu caso, chegou a 99,99999, uma dízima periódica. Muito bem. Então, os oráculos estão aí presentes na nossa vida. São as escrituras. Se vocês pegarem o livro, e na palestra à noite eu vou falar, de Bittencourt Sampaio, que é do Calvário ao Apocalipse, vocês vão ver ele comentando Bittencourt Sampaio, diretor espiritual na parte do espiritismo evangélico no Brasil, vocês vão ver isso, falando sobre este ponto, sobre o oráculo para escolher Matias. E foi o Senhor quem escolheu. Continua Pedro. E lançando a sorte, ou as moedinhas, caiu. Ah lá, a sorte sobre Matias. E orando disse, tu, Senhor, que conheces, qual desses dois escolhes, Senhor? É o Senhor que escolheu. Então, segundo Pedro, a confiança, a fé, é o Senhor que interfere. Por isso que eu começo aqui a nossa palestra com a frase de Ubaldi falando do Cristo, que dirige tudo. Aliás, o mesmo Pedro Pietro, né? Falando aqui, o mesmo Pedro agindo da mesma forma. Mas, com o passar do tempo, o oráculo foi aperfeiçoando. E nós chegamos ao oráculo das mesas girantes. Qual é a diferença? A mesa bate lá e você faz uma pergunta, né? A pergunta é, quem é Deus? Aí a mesa bate lá e responde, causa primária de todas as coisas, suprema inteligência. Uma consulta. E como é que a mesa funcionava? Olha lá, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 11. Semantologia, por mímica. A mesa para Allan Kardec se curvava. Uma mímica. Você é bem-vindo. Para a outra, ela batia o pé com raiva. Vai embora. Você não está preparado para frequentar a nossa reunião. Tá certo? Isso é a mímica, a semantologia. E depois veio a tipitologia. Por basculhante. Ó, basculhante, caminhão basculhante. A mesa se movimentava. Uma batida era assim, duas batidas era não. Depois, demorava muito, uma batida é A, duas batidas é B. 23 batidas Z. Não é fácil. E o sujeito tinha de esperar aquilo tudo. E aí a mensagem ia sendo escrita. Que é por alfabeto. Mas as coisas foram se desenvolvendo. E chegou-se lá o copo d'água também, ó. Que coisa. Você faz uma oração, cada um bota o dedo no copo, e daqui a pouco o copo começa a mexer. E vai para lá, vai para cá, etc. E vai para o sim, vai para o não. Vai para a letrinha A, B, C, D, vai para os números. E eu entrei para o Espiritismo, pela primeira vez no Centro Espírita, Bezerra de Menezes, na Rua Maia Lacerda, 155, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, chamado Bezerra de Menezes, Centro Espírita Bezerra de Menezes, em setembro de 1977. Ali, nesse final deste ano, de 77, 1977, no final desse ano, eu já tinha lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc. E fui na casa de uns primos, no bairro da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E lá eu estava falando, empolgado com o Espiritismo, e eles diziam, Espiritismo. Aí tinha uma prima que estava ali para casar, que ela veio para preparar o casamento, ela veio de Brasília. E ela dizia, o Espiritismo, eu conheço esse negócio do copo. Aí eu ainda tentei falar, mas não, vamos fazer o negócio do copo. Eu participei. E foi interessante que o copo começou a girar, mas numa velocidade impressionante. E as pessoas começaram a ficar com medo, assustadas, inclusive com algumas respostas inconvenientes, e começaram a tirar a mão. Aliás, para vocês verem como o nível chegou, que era já se aproximando de 78, e a Copa do Mundo foi na Argentina. E uma das perguntas foi simplesmente essa. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Você se interessa isso? A quem vai ganhar a Copa do Mundo? O Espírito respondeu direitinho. Uruguai. E deu a Argentina. Ele não entende nada de futebol.
Tá certo? Ele não entende nada. E aí todo mundo riu, vai ser o Uruguai, vai ser o Brasil. Não foi. Tá certo? A Argentina ganhou de 6-0 do Peru, foi algo assim, muito bem já, devidamente marcado aquele resultado, né? Porque ela tinha de ganhar de 6. Mas era interessante que também a minha prima, que estava ali para casar com o meu primo, e todos estavam participando da atividade, ela pergunta se ela iria casar mesmo. Né? E ele responde, não. Por quê? Você vai morrer. De quê? Desastre. Foi aquela coisa, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Tirou a mão e todo mundo tirou a mão. E o copo continuou mexendo. Acabou a atividade do copo, o copo parou, marcou-se tudo do casamento, ela pegou o carro, junto com a família, foi para Brasília para pegar as coisas lá, tal do casamento, e chegou em Paracatu, que é a última cidade que divide Minas lá de Goiás, né? Morreu de desastre de carro. Ela e a família toda. O espírito conhece sobre aquilo? Conhece. Deve dizer assim? Não sei. Deve, talvez, não. É melhor não dizer. As pessoas estão preparadas, mas quem eu estou chamando? Que tipo de brincadeira? Como é que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito? Qual é a pergunta? É errado brincar com um copo? Não. Eu trouxe algo interessantíssimo para vocês e todos nós devíamos de ler esse livro. Um exemplo interessante, no livro Olhos de Ver, o Desafio da Cegueira. Está na terceira parte, Mediunidade e Cegueira, a Semantologia, o Copo Girante e Falante, da editora La Chatre. Luiz Mileco. Ora, que coisa interessante, ele é cego, e eles faziam lá o copo, e botavam as letras, sem ele saber das posições, e a mensagem escrevia direitinho, leia lá. Aí é 10. Mas havia uma boa participação, Dr. Jorge Andréa e outros participando da pesquisa científica, junto com o Luiz Mileco, que é um dos fundadores da SPLEB, Sociedade Pró-Livre Espírita em Braille. Então, algo extremamente do bem. Olha o propósito e a oração. Mas veja, então, não quer dizer que o copo não girou e que não estava havendo um fenômeno psíquico. O espírito era preparado. Aliás, uma moça, e o Newton sempre me contava isso, uma moça se aproxima do Chico Xavier e dá um grande abraço nele. O Chico abraça e pergunta, cadê a mamãe? Porque ela sempre vinha com a mãe. Mamãe teve um mal-estar e não veio. Minha filha vai para casa e ora. Lembra disso, filha? Vai para casa e ora bastante. Passa a semana toda orando. Leia bastante o Evangelho várias vezes por dia. E sempre do lado da mamãe. Ela, que isso, Chico? Você está com uma boca gorenta. Mamãe só está com mal-estar, mas não é algo assim para vir aqui. Quer dizer, um mal-estar, por exemplo, uma diarreia, pegar uma viagem para ir lá ver o Chico. Uma coisa simples. Não é nada para falecer. Ora, minha filha, várias vezes por dia, lê o Evangelho e fique sempre perto da mamãe. Aí ela fez isso a semana toda. E quando chegou no final da semana, ela desencarnou. Não a mamãe, ela. E fique perto da sua mamãe, que é a sua mamãe que vai te dar sustentação. Realmente ela só tem um mal-estar, é uma coisa simples. Você que precisa muito Evangelho e oração, que você vai fazer a passagem. E precisa da segurança da sua mãe. Agora, como é que eu vou dizer isso para ela? O copo disse, estava uma reunião preparada. Mas também nós temos um outro tipo de oráculo, bacana, que quase em toda esquina do Brasil nós temos. Vai lá falar com o preto velho. Quase todo local é assim. O que é isso? É um oráculo. E esse é o oráculo mais explorado do mundo. Em que o preto velho, o escravo, nunca deixou de ser escravo. Porque ninguém vai ali perguntar para o preto velho, o que eu posso fazer para te ajudar? Para pagar o karma que nós tivemos com vocês, os negros. Todo mundo vai ali para pedir, pedir, pedir. E quando o escravo pede alguma coisa, como ajudar um pretinho, pagar a escola de alguém, dar um alimento para alguém, você diz, você é um preto. Obsessor. Esse preto não presta, você tem que voltar com o pau. Mas está lá. É o psicólogo de pobre. O Newton Boechat, eu volto a dizer, sempre vou, quando possível, e ao nosso Newton. O Newton, todo dia 13 de junho, iria num centro, não precisava marcar, chamado Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, em Niterói, fazer uma palestra no dia de Antônio de Pádua. Era um centro de Umbanda.
muitos amigos iam com ele, César Burnier, eu, Eduardo, Gilberto. E aí um dia o Newton chegou. E chegou um pouco mais cedo. Estava havendo uma consulta lá, estava um preto velho manifestado. E ele olhou para o Newton, e o Newton já ficou meio medianizado, e você sabe, Felipe, quando ele ficava, a fisionomia dele mudava, né? E ele ficou assim, e ele olhou, estava vendo algo, e o preto velho chamou, vem cá, meu filho. E o Newton foi. E todos fomos atrás para ouvir. É isso mesmo, você está vendo mesmo, sou eu, Miguel Couto. O médico Miguel Couto. Mas acontece, o grande médico Miguel Couto, mas acontece que eu digo, dizendo que sou Miguel Couto, eles raramente falam. Quando eu digo que eu sou um preto que não sei ler e escrever, eles falam qualquer coisa. Abre um coração, psicólogo de pobre. Abre um coração. Mas eu quero dizer que não estou fazendo isso para desmerecer em nada os pretos velhos, porque já tive a reencarnação como preto escravo, dizia ele. E essa foi a mais importante, porque me deu humildade e me aproximou mais de Jesus. Mas tem mais. Oráculos. O maior oráculo que nós conhecemos no mundo, assim, em termos de manifestação exterior, depois dos grandes Moisés, Francisco de Assis, é o nosso Chico Xavier. Chico, caridade, fé, espírito, saber, amor. E eu quero contar um caso específico. Uma visita de 5 idealistas de pessoas simpatizantes da causa espírita, da fraternidade, do bem, estavam passando por uma grande aflição. E como estavam aflitos, foram visitar o Chico. E quando você está aflito, você quer o quê? Consolo, não é isso? Mas como ele é um grande oráculo, um dos maiores oráculos que o Cristo mandou à Terra, olha que coisa interessante. Vocês estão aflitos? Funde a aliança da fraternidade. Funde uma nova obra a muitos necessitados carecendo do trabalho de vocês. Ele falou isso em 1969, no dia 4 de outubro, e a aliança está aqui fundada, olha o tamanho do prédio, uma obra do bem até hoje. Então você está aflito, vai procurar um médium e vai trabalhar, meu amigo. Você está aflito, tem muito mais gente aflita do que você tem que fundar um centro. Tá certo? Falaram para o grupo daqui do Vicente de Paulo, fundo mais um. Funde lá a casa da Avelina Maria de Jesus, distribui sopa, cuida das velhinhas e chame também para o estudo, colocando o nome da instituição, Newton Boechat. E assim as nossas aflições vão diminuindo e muito. Chegamos na segunda parte, vamos dar uma paradinha para o café, certinho marcado, 15h30, e a segunda parte eu vou falar dos oráculos de Francisco de Assis. E vocês vão ter a oportunidade de ver o oráculo mais simples da história, que foi realizado por São Francisco.